Pessoal, bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos ter um debate aqui rápido sobre a segurança jurídica na aquisição dos imóveis, a questão da due diligence na questão imobiliária e também a regularização imobiliária. Lu, tá contigo. Bom, então, boa tarde. Eu vou falar para vocês sobre a documentação de um imóvel quando ela está em ordem para esse imóvel ser vendido, né? Então, isso acontece muito no nosso dia a dia quando nós vamos fazer a captação de um novo imóvel para venda. Uma das perguntas que nós fazemos para o cliente como que está a documentação da sua casa? Está em ordem? Ele fala, tá, tem a BITS. Então as pessoas entendem que tem a BITS, está tudo certo, mas não está, né? Então, em se tratando de uma casa, né? A pessoa compra-se um terreno e aí ela faz uma casa. Então ela tem que aprovar um projeto na prefeitura, tendo um alvará de construção, ela vai edificar, né, essa construção. Depois de pronta, então ela vai se dirigir novamente à prefeitura para fazer o cadastramento desse imóvel, né? Então ele vai cadastrar a casa na prefeitura. Nesse momento ele paga o ISSQN para a prefeitura, um fiscal vai até a casa para conferir se o projeto está adequado, né? Se aquilo que foi aprovado é o que foi edificado. Estando tudo corretamente, a casa vai estar cadastrada. Depois que ela estiver cadastrada, aí ele vai solicitar o ABITS. Aí é um outro documento. Aí o DAI vai visitar essa casa para ver se tem caixa de gordura, se está tudo em ordem. Estando tudo em ordem, vai ser emitido o ABITS. Com esses documentos, planta aprovada na prefeitura, cadastramento na prefeitura e o ABITS, que também ele vai pegar esse documento na prefeitura, ele vai se dirigir até a Receita Federal para poder pedir a certidão negativa na Receita Federal desse imóvel. Nesse momento, ele vai pagar o INSS, que é recolhido pela construção que ele fez. Quando ele faz esse pagamento, ele consegue essa certidão negativa, junta a certidão com os outros documentos da prefeitura e vai ao cartório de registro de imóveis da cidade. E lá então na matrícula do imóvel, que é o documento máximo do imóvel, né, que mostra quem que é o proprietário desse imóvel, ele vai averbar a construção dessa residência. Então, a partir de então, vai passar a existir uma edificação nessa matrícula que anteriormente era só um terreno. E isso é uma documentação em ordem de uma casa residencial, comercial, qualquer coisa, né, qualquer construção que seja edificada sob um lote de terreno, né? Aí, a partir desse momento, sim, a documentação está em ordem, esse imóvel pode ser financiado e fica tudo certinho, né? E aí, então, é só se preocupar com a parte jurídica, né? Que é um contrato bem feito, que aí a doutora Clarissa sabe muito bem como é essa parte. Sim, na verdade a gente precisa sempre pensar direitinho e entender quais são as condições do negócio para que a gente possa prever o melhor possível dentro de um contrato de compra e venda, né? Ou seja, para que ele seja bem elaborado, nós temos que entender ali as condições realmente do negócio. E a gente tem que pensar também, né, pessoal, que assim, a questão da documentação do imóvel, ela é o quê? Um dos principais problemas de disputas judiciais, né? Esse judiciário abarrotado que nós temos, e a gente fez um levantamento aqui, pegamos os dados da Abrainc, que 20% dos imóveis negociados no Brasil apresentam algum tipo de problema documental, né? Então, assim, tudo isso que a Lu falou, nós precisamos verificar para que depois não haja problema. A gente sempre tem que pensar por todos os lados, né? E também
acho interessante falar aqui nesse tópico é a questão dessas questões mesmo de disputas judiciais, né? Segundo a Associação Brasileira de Mutuários da Habitação, a inadimplência do comprador ela é um dos principais motivos, né, um dos mais comuns aí das disputas judiciais, né? E nos financiamentos imobiliários, a gente vê aí um percentual de 4,2% em relação a índice mesmo de inadimplência, né? E o que acontece? A rescisão do contrato, né, que seria a resolução do negócio jurídico pela inadimplência, ela também é uma das principais causas aí de disputas judiciais, quando a gente não consegue fazer de repente um distrato amigável, né, fazer uma negociação aí que não precise envolver o judiciário, né, a gente acaba precisando mesmo se valer dessa questão da resolução do negócio jurídico. Aí começam aquelas questões de notificação para lá, contra-notificação para cá, enfim, para a gente ver, porque como é um contrato bilateral, as duas partes têm direitos e obrigações. Tá bom? Então, hoje era isso. Fiquem conosco. Nós vamos agora, no próximo tema que nós escolhemos, nós vamos falar um pouquinho de tendências de alto padrão, né, que o aluno mexe bastante mesmo com alto padrão, e a gente vai dar aí um destaque para a neuroarquitetura. Até mais. Obrigada.